OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezados alunos de economia, é um prazer estar com vocês, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, da qual, neste momento, estou na presidência. E tenho a honra, tenho o prazer de conversar hoje sobre economia mundial e sobre economia brasileira com o professor Simão Davi Silber, que é doutor em economia. Ele é professor sênior da FEA USP e ele é também pesquisador da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Professor Simão, é um prazer enorme tê-lo conosco em nosso programa aqui da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado, Manolo, pelo convite. É um privilégio falar aos colegas, alunos, futuros economistas sobre esse momento instigante do mundo, né, com perspectivas extremamente diferentes para várias partes da economia mundial e brasileira. Simão, você é um grande especialista em economia internacional, professor dessa disciplina há vários anos no Brasil e também de economia brasileira. Então, eu queria dividir contigo o nosso tempo para que você nos contasse como é que está economicamente os Estados Unidos da América, como é que está economicamente a economia da China, que são os principais, digamos assim, players mundiais, e depois da tua análise, do teu diagnóstico, levamos essas questões para o nosso país, para a economia brasileira. Então, eu diria, a palavra é sua, nos fale sobre Estados Unidos e China, em particular as questões de crescimento, questões de inflação, questões de taxa de juros e assim por diante. Olha, Manolo, colegas economistas, antes de especificamente falar em algumas regiões do mundo, deixa eu falar em algumas características da economia mundial nos últimos 75 anos, ou seja, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial até hoje, porque assim a gente vai ter uma ideia muito adequada, né, do que está acontecendo hoje e, mais importante, do que pode acontecer e o que deve acontecer no futuro. Né? A economia mundial, em primeira coisa, ela tem um desempenho, em média, extremamente vigoroso. Tá? Ou seja, o PIB mundial, de 45 até, já incluindo 2024, é um crescimento em torno de 3,4% ao ano, tá? Que diz o seguinte, olha, a cada 20 anos, dobra a produção do planeta para distribuir a todos os habitantes desse planeta. Tá? Óbvio, é distribuído de uma maneira muito desigual, mas essa já é uma outra história. Então, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, economia dinâmica, tá? Só que com enormes flutuações. A característica da economia mundial é estar cheia de altos e baixos e não tem política macroeconômica a nível nacional e a nível internacional capaz de corrigir isso daí. Então, que fique também registrado como um kit analítico para qualquer interessado, economista ou não, né, de que a cada ano bom tem uma probabilidade muito grande de seguir um ano ruim. E depois de 1 ou 2 anos ruins, não tem regra exata, vai ter anos bons. Então, é uma gangorra, tá? Ok?
Então, uma palavra de cautela. Não se fie demais em anos bons acreditando que isso é permanente, é provisório. Não se desespere em anos ruins, também é provisório, tá? Então, o que é a política macroeconômica a nível mundial e a nível do Brasil? É a mesma coisa. É um tripé de política macroeconômica, onde o câmbio é determinado no mercado, o sistema básico no planeta é câmbio flutuante, tá? Segundo lugar, quando o câmbio flutua, isso dá uma enorme autonomia para o Banco Central para trabalhar com a política de juros para controlar a inflação, tá? E os países deveriam ter juízo para ter equilíbrio fiscal. Como é que tem funcionado na prática? O câmbio é flutuante no mundo todo, significa o seguinte: não tem como prever qual vai ser a taxa de câmbio de amanhã. É um passeio aleatório puro. Um grande economista, o Kenneth Rogoff, já provou isso em 1980. Tá? Então, é muito difícil prever. É muito difícil, não, é impossível prever a taxa de câmbio de amanhã. Tá? A melhor explicação para a taxa de câmbio de amanhã é a taxa de câmbio de hoje, ou seja, é um passeio aleatório. Tá? A política monetária, se não teve influência política, ela acabou com a inflação. Então, o mundo é assim, o câmbio flutua, a inflação não é problema, o problema são grandes desequilíbrios macroeconômicos. Você vai encontrar nos países ricos e nos países em desenvolvimento. Desequilíbrios de balanço de pagamento, desequilíbrios fiscais. Tá? Então, esse é o padrão. Quer dizer, se você quiser colocar um carimbo na economia mundial, tá? É exatamente esse que eu acabei de falar, ok? Tá? E agora, dentro dessa estrutura, eu vou falar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Depois eu falo o que está acontecendo na Europa, como um todo, a União Europeia. Depois eu vou falar da China, eu pego os 3 grandes blocos, daí vou falar um pouco de América Latina, África e a grande surpresa do mundo já há 2 décadas, que é a Índia. É o país que mais cresce no mundo hoje, é o único país do mundo com crescimento de 2 dígitos de PIB, né? Em 30 anos, deve, se continuar assim, deve ultrapassar a China em termos de tamanho de mercado. China e Índia, cada um tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, 40% da população do planeta está nesses 2 países, o que significa que a demanda por commodities ela está vinculada basicamente à Ásia, porque à medida que o crescimento é muito alto, muita gente sai do nível de pobreza absoluta, e a primeira coisa que uma pessoa muito pobre ou uma família muito pobre faz, quando tem algum poder aquisitivo, é começar a comer melhor, tá certo? 2.000 calorias por dia, em vez de 700 calorias por dia, que é o nível de campo de concentração para quem vive na área rural, num nível de pobreza extremamente elevado. Então, esse é o padrão mundial. Tá? Agora, deixa eu falar da principal economia do mundo. A economia dos Estados Unidos, sozinha, é 23% do PIB mundial, tá certo? A nossa economia é 10% da economia dos Estados Unidos, que é de 20 trilhões de dólares de PIB anual, tá certo? A economia dos Estados Unidos, o Banco Central, rapidamente, com uma inflação extremamente elevada, elevou a taxa de juros e, espantosamente, nos Estados Unidos, o nível de atividade econômica ficou em pleno emprego. Então, aqui tem uma espécie de fugir da regra, porque a política monetária restritiva ela derruba a inflação através da recessão e desemprego, né? E os Estados Unidos está com uma inflação difícil de cair, e o Banco Central dos Estados Unidos está prometendo que vai ser muito cauteloso na baixa da taxa de juros. Ou seja, o primeiro ponto relevante é a economia dos Estados Unidos está bombando, juro alto significa que aqui a gente não vai poder baixar muito os juros, senão o câmbio dispara. Se o câmbio dispara, dispara a inflação, tá? Pelo efeito Estados Unidos. Já na Europa, o Banco Central Europeu
ele fez o mesmo caminho que os Estados Unidos. Tá? Aumentou a taxa de juros para 5,75. Na próxima reunião do Comitê Monetário do Banco Central Europeu, eles vão baixar juros. Tá prometido isso, já está anunciado pela Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, tá? E a economia da Europa desacelerou. Tá? A economia da China trabalha com juros muito baixos, porque tem uma enorme crise no setor de construção civil, e um juro maior poderia levar a uma crise muito maior de desemprego. Né? Mas, de qualquer forma, como o setor de construção civil teve uma desaceleração muito rápida na China, as nossas exportações de minério de ferro despencaram, nem tanto na quantidade física, mas o preço caiu pela metade. Tá? Então, acabou o minério de ferro a $50 a tonelada, e hoje você está gravitando muito mais em torno de $20 a tonelada, continuando a exportação. Nós concorremos com a Austrália, que também é uma grande exportadora de minério de ferro, só que a Austrália tem uma grande vantagem. Ela está ali do lado da China, o custo de transporte é muito menor, né? Mas, de qualquer forma, esse é o grande retrocesso do ponto de vista de commodities. O resto das commodities está indo relativamente bem. O crescimento da China, mesmo assim, tem surpreendido. Há 2 dias atrás, o Bureau, que calcula o PIB na China, estimou que no primeiro trimestre de 2024 o crescimento do PIB foi de 5,75. Aqui uma ressalva: vocês sabem que o cálculo do PIB da China é muito duvidoso, tá? Porque são feitas autoridades municipais que estimam o crescimento do município, e cabe ao governo central ponderar tudo isso e arrumar uma taxa de crescimento geral para a China. Como cada condado, município tem uma meta, eles sempre dizem, eles não vão dizer que furaram a meta, tá certo? E, portanto, o dado pode ser fictício. Mas, de qualquer forma, quem vai ainda para a China percebe o seguinte: tem muita construção civil ainda, o que significa que o crescimento da China não é mais 12%, 13%, mas é entre 5% e 6%. Então, é um crescimento bom. Tá? O crescimento da Índia está em torno de 12,5% ao ano, e esses dois países, eles estão puxando a economia mundial para a área do Pacífico. O mundo está deixando de ser Atlântico e está virando Pacífico, que para nós é muito ruim, por uma questão de custo de transporte, porque o Brasil é um país atlântico. Diferente dos Estados Unidos, que é Atlântico e Pacífico, porque os Apalaches, eles têm falhas. E na falha passa estrada, passa ferrovia, passa hidrovia. Aqui não, você tem um paredão, que são os Andes, e você tem que fazer circunnavegação, né? Ou você vai pelo canal do Panamá, que tem problema de calado, ou você vai pelo Estreito de Magalhães, o que dificulta a situação brasileira. E dá uma vantagem para a África, porque a África, já estando muito perto do Índico e do Pacífico, e como ele tem as mesmas condições naturais que a América do Sul, inclusive empresários brasileiros de agronegócio estão se instalando na África para exportar para a China, porque aí é mais vantajoso. Tá? Então está tendo toda essa mudança a nível mundial, né? Como eu tentei sintetizar para vocês. E desse contexto, como é que está o Brasil? Né? Então, o primeiro ponto que tem que ser chamado no caso brasileiro é o seguinte: que o Brasil já desde 1980 ele cai na famosa armadilha da renda média. Quer dizer, você cresce, 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 de uma hora para outra para de crescer, né?
Isso é chamado armadilha da renda média. O Brasil, a história do Brasil de 45 até hoje é a seguinte: de 45 a 80, o Brasil era um país pobre e virou um país de classe média. Tá? Crescimento quase de PIB total de quase 8%, 7,7%, e crescimento da renda per capita de 4,3%. Tá? Então, a cada 17 anos, dobrava a renda per capita do brasileiro. Ou seja, a cada geração que passava, dobrava o poder aquisitivo da população. Tá? Hoje, eu digo, a partir de 80 em média, a renda per capita do Brasil cresce 1% ao ano, significa que tem 70 anos para dobrar a renda per capita. Então, para cada um de nós, o nosso bisneto vai ter o dobro de poder aquisitivo do que a gente daqui a 70 anos. É um crescimento decepcionante. É dentro desse contexto que a gente vai colocar outros problemas. Outros problemas são, tá? Como o país não cresce, a arrecadação não cresce. Como o país está ficando velho, tá? A despesa com previdência, com renda mínima no idoso vai aumentando, e o G, que para quem conhece economia no orçamento do governo, que é o gasto do governo, ele cresce. O T, que é a tributação, não cresce na mesma proporção, e já faz praticamente uma década que nós estamos com superávit primário desaparecido. Desde a época da Dilma, lá para 2013, nós já estamos em 2024, nós não temos mais superávit primário. Quem não tem superávit primário não tem dinheiro para pagar juros. Quem não tem dinheiro para pagar juros, pede para o credor o seguinte: me empresta teu dinheiro para pagar juros com o teu dinheiro. Tá? Essa é a situação do Brasil. Tá? Isso está por trás de toda essa deterioração da economia brasileira que está ocorrendo. A desconfiança com relação ao governo Lula é muito grande. Né? O próprio FMI desistiu de propor ajuste fiscal aqui no Brasil. Esse governo gosta muito de governo gastão, né? Então o negócio é gastar, né? E aumentar a renda mínima do idoso, aumentar a folha de pagamento do pessoal da ativa, ou seja, é gasto do governo na veia, né? Isso está pressionando o câmbio, tá certo? Que vai pressionar a inflação, e a solução brasileira vai ser muito ruim até o final do primeiro mandato do Lula, e ele não faz um segundo mandato, porque ele está perdendo a confiança da população por uma razão muito simples. O grande inimigo do pobre chama-se inflação. Simão, deixa eu só colocar um número aqui do que você está falando. A previsão do último relatório Focus, que saiu agora 16 de abril, para o resultado nominal é de 6,8% do PIB. E nesse 6,8%, eles estavam colocando 0,7% do PIB de déficit nominal. Ou seja, estamos falando aqui de quase 6,1% de juros, pagamento de juros. Mas de um PIB aí de quase 12 trilhões, um pouquinho mais de 6% de juros, é um volume considerável de rombo, né, nas contas do setor público, que tem que ser fechadas, colocando mais títulos ou emitindo dinheiro. De qualquer forma, aumenta a dívida pública, como bruta em relação ao PIB. Eles falam aí de algo próximo de 75,5%, mas esquecem as operações compromissadas. Esquecem que lá no Banco Central existe de títulos, segundo até o próprio Banco Central, algo próximo de 20% a 25% de títulos que estão lá no Banco Central, fazendo as operações entre o Banco Central e os bancos, né? Ou seja, os números mostram exatamente esse sistema caótico que nós estamos observando neste momento do tempo e que tende a se deteriorar, porque essa relação
déficit primário já está pulando para quase 1%, não é verdade? Exatamente, exatamente. Isso significa, Manolo, deixa eu levar ao extremo desse processo, por uma razão muito simples, a gente já conhece essa história, tá? Vai chegar uma hora que essa dívida fica tão grande, porque o pessoal sabe aritmética, sabe o que está na carteira do Banco Central, sabe o que está como compromissada na carteira dos bancos, sabe o que está no mercado, tá certo? Então, é uma dívida gigantesca e impagável. A dívida não foi feita para pagar, mas você tem que pagar juros nessa dívida. Exatamente. Vai chegar uma hora que o mercado não vai querer dar dinheiro para o Tesouro para ele pagar juros. Aí só tem uma solução, é a emissão de moeda. Você vai ter que reverter a autonomia operacional do Banco Central e dizer o seguinte, olha, o aposentado, ele está batendo aqui na porta, ele quer a aposentadoria dele e não tem dinheiro, eu tenho que emitir. Você volta ao governo Sarney. Ou seja, esse processo ele termina na inflação. Tá? Pedir para o Congresso ter mais tributação, dificilmente isso vai ser aprovado, porque a carga tributária no Brasil já está acima de 30%, que é uma carga tributária quase que de país rico, certo? E é insuficiente, por quê? Porque a despesa de juros é astronômica. Não dá para você pagar pessoal inativo, tá certo? Aposentadorias, pensões, que é um número também gigantesco, tá? Ou seja, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira é o problema fiscal, e esses governos que têm tido no Brasil, eles não têm tomado conhecimento do problema fiscal. O que eles querem é gastar, tá? A PEC de transição já deixou bem claro isso, me dá mais 120 bilhões que eu quero gastar, tá certo? E todo ano está se anunciando daqui para frente o seguinte, olha, nós não vamos cumprir a meta fiscal. Deixamos para o ano seguinte, para o ano que vem. O ano que vem será para o outro ano, ou seja, nunca. Então, mas se você faz as projeções, Manolo, como o pessoal sabe fazer conta, você vai ver o seguinte, na gestão do Lula, né, não vai ter a menor possibilidade de ter superávit primário. E a dívida do governo de 75, quando terminar o primeiro mandato dele, já vai estar em 85% do PIB. Isso. Isso é dívida de mercado. Dívida de mercado, sem levar em conta as compromissadas do Bacen. É verdade. Isso. Tá certo? Então, esse é o grande problema. É isso que está, na medida que os Estados Unidos está indo muito bem com juro alto, o pessoal fala o seguinte, eu vou ficar nessa bagunça aqui, deixa eu levar o dinheiro embora para os Estados Unidos, quem provar origem, tanto estrangeiro como nacional, pode aplicar o dinheiro onde ele bem entender, tá certo? Então o pessoal está migrando para lá, a taxa de câmbio está caminhando já para 5,50. E essa história a gente conhece, câmbio alto, inflação mais alta, e quem vai pagar o pato dessa brincadeira, com toda essa política, entre aspas, social, é o pobre. Eu gosto sempre de repisar, Manolo, a definição de inflação do Juan Domingo Perón. Tá? A definição dele de inflação era: inflação é o processo pelo qual os preços vão de elevador e o salário sobe pela escada. E Então, é pura quem vai verdade. pagar o pato é quem ganha até 2 salários mínimos, que vai ficar mais pobre. Portanto, a popularidade desse governo vai ser comida pela inflação, além das N e outras pataquadas que a gente ouve no dia a dia. Simão, o ano passado, colocando aí as questões com relação ao PIB, o ano passado, até os colegas economistas foram pegos de surpresa aí com a taxa de crescimento, né? Não esperavam 2,9%, esperavam até uns 0,7% menos. E foi aquela surpresa enorme lá, com o saldo da balança comercial, que foi algo fantástico, né? Sob o ponto de vista do balanço de pagamentos, a gente não tem maiores problemas, não é, Simão? Não. Temos um volume enorme de reservas, mas isso apenas evita flutuações maiores no câmbio, porque o Banco Central acaba entrando para evitar uma grande volatilidade.
mas ele não interfere Da assim taxa. direto na taxa de câmbio, né? Como é que Não. você está vendo o PIB para esse ano? Vamos Ah, não, repetir esse o ano ano vai ser passado? muito modesto, porque como a gente vai estar com juros elevados, né, com fuga de capital, né, com a relutância, o Banco Central do Brasil tem sido muito enfático, né? Como os Estados Unidos não baixa juros e como a inflação está dura de baixar, ele vai ser muito cauteloso para baixar a taxa de juros aqui. A gente deve ter um crescimento em torno de 1% só esse ano, abaixo da média, que é 2%. Então, o status natural, entre aspas, da economia brasileira hoje é um crescimento de 2%, que é um crescimento pífio, tá Sim. certo? Esse ano vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser em torno de 1%, 1,1%. Essas são as projeções que a gente tem hoje. Tá. Bom, temos um excelente. Gostei muito de como você colocou a questão da economia mundial, a importância dos Estados Unidos no PIB mundial, a importância do Brasil, né, nesse PIB mundial, e o fato de que nós estamos caminhando ao longo do mandato do presidente Lula, de uma maneira diversa, né? Porque o presidente Lula, naquele primeiro mandato, lá de 2002, né? 2003, ele aceitou, naquela ocasião, taxa Selic de 25% ao ano, que Sim, era o que estava sendo colocado pelo ministro, pelo presidente do Banco Central da época, e ele acabou obtendo resultados bastante positivos do ponto de vista econômico. Tivemos um crescimento do PIB naquele primeiro mandato muito, muito, muito positivo, com superior à certeza. média de 2%, foi acima, né? Olha, É. Manolo, só que tem uma diferença muito grande do primeiro mandato do terceiro. Primeiro deles, naquela época, nós tínhamos o grande boom secular de commodities. Tá? A Aliás, China entrando, né? a China estava crescendo acima de 10%. Então, eu me lembro muito bem de uma palavra sábia do grande bruxo Delfim Neto, tá? Que ele dizia assim, pô, o Lula acha que o nosso barquinho, né, que ele tinha levantado o barquinho. Ele não entendeu é que a maré que subiu e levantou o barco. A hora que a maré desceu, o barco desceu. Tá certo? Então, agora, como a maré está baixa, o barco está numa velocidade muito baixinha. Tá? É, Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte: você tinha um enorme apoio político no primeiro mandato e tem um Congresso muito pouco amistoso agora. Portanto, ele não passa nada pelo Congresso, a não ser fazendo grandes concessões, né? Além do que, o judiciário era mais cordato naquela época do que é hoje, e ele não conversa nem com o legislativo de muito bem, e muito menos com o judiciário. Tá? Portanto, hoje a economia ela não tem um vento favorável, tá? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, né, a situação fiscal hoje é muito restritiva. E o governo ele quer esquecer isso daí, ele faz de conta que é, ele é, não vai respeitar a restrição intertemporal do gasto público. Né? Eu gosto de pegar pessoas inteligentes, né, muito inteligentes, né, de preferência até prêmio Nobel de Economia ou de Física, né, para pegar algumas frases lapidares, e aqui eu vou repetir uma. O que o Lula está fazendo hoje é aquilo que a Dilma fez e deu errado. exatamente, exatamente. Tá? Dilmou, Lula É, Dilmou, né? Como diz o então, mercado. o Einstein, ele dizia o seguinte: definição de loucura. Loucura é fazer sempre a coisa errada na esperança que um dia vai dar certo.
Então, vai dar errado. Não vai Com dar certo. certeza, com certeza, Está dando com errado, certeza. Manolo. Infelizmente para nós, esse é o nosso país, a gente adora ele, mas precisaria ter um governo mais coerente, né? E que preparasse a gente. Antes, em off, eu estava conversando com você, você falou da tua filha que foi para a Espanha e tal. Recentemente, eu voltei de um périplo para a Europa. O que eu vi de brasileiro lá é impressionante. Quer dizer, isso que a gente está discutindo aqui, qualquer brasileiro sabe. Se ele ficar no Brasil, ele vai ter um futuro muito modesto, muito ruim, ele não vai ter oportunidades. Vários colegas nossos aqui da escola é a mesma coisa. Os filhos não ficaram no Brasil. Porque aqui vale uma outra máxima agora de um político, um candidato, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Hubert Humphrey, tá? Ele foi nos anos 60 vice-presidente do Johnson, né? E ele dizia o seguinte: olha, esses economistas fazem coisas muito sofisticadas para saber se o país está indo bem ou não. É tão simples. Você olha o teu pai e olha o teu filho, tá certo? Se você tiver melhor que o teu pai, você olha o teu pai e fala: puxa, olha a minha situação como é melhor do meu pai. Daí você olha para o teu filho e fala: nossa, meu filho vai bombar, vai ficar melhor do que eu. Você está no país que está crescendo, tá certo? Agora, se você olhar com inveja para o teu pai e com pena para o teu filho, dançou. Nós estamos nessa situação. É verdade. Eu concordo contigo, concordo contigo. Bom, mas Infelizmente, Manolo. que papo gostoso que estamos tendo, Simão. Mas para encerrar aí, a palavra é tua para tuas considerações finais e uma palavra de alento aí para até o Então, final do ano. eu acho que tem, eu acho que a mensagem é muito clara entre os economistas, não é minha, não é tua, mas é da nossa profissão. A solução que sempre ocorreu no mundo e mesmo aqui no Brasil é crescimento. Portanto, um próximo governo, ele tem que estar envolvido num programa ambicioso de crescimento. Isso envolve, como o governo ele tem uma capacidade de investimento baixíssima, ele não tem nem superávit, ele não tem dinheiro nem para pagar juros. Imagina para investimento em infraestrutura. Eu acredito, e essa é a visão otimista, tá? Um governo comprometido com concessões e privatizações faz esse país voltar a ter um futuro brilhante, porque é uma piada no planeta um país tão viável como o Brasil, tá certo? Não crescer. Tá? Só existem dois países altamente viáveis no mundo, os Estados Unidos e o Brasil. Por quê? Dois países continentais, uma disposição de recursos naturais fantástica, uma população razoavelmente homogênea, a mesma língua no país inteiro. Quer dizer, a gente tem tudo para crescer, mas se quiser confiar no Estado para ser o motor do crescimento, nós estamos ferrados. Nós temos que passar isso para o setor privado, nacional e internacional. No planeta existem trilhões de dólares, né, para investir em rodovia, ferrovia, hidrovia, no que a gente precisar, tá, que é carente nessa infraestrutura, e a gente tem um crescimento. Portanto, basta ter 1, 2, 3 governos na sequência com estratégias de crescimento, que o nosso papo será totalmente diferente. Portanto, muito otimista. Bom, um prazer enorme falar contigo, Simão. Eu que agradeço, Manolo, é um privilégio falar com você, um amigo da vida toda, né, Manolo? Nós É verdade. somos amigos há mais de 50 anos, caminhando para 60 anos de conhecimento, de respeito, de amizade, que continua assim para sempre, aqui e para outra. Um carinho muito grande eu tenho por você, Simão. E vamos nos despedir dos colegas economistas, dos alunos de economia. Esse vídeo costumo colocá-lo no mudo para os meus alunos, né? Tão logo fique pronto, será colocado lá no mudo. E é bom que os alunos saibam as opiniões de
professores que entendem de economia, né? Que sabem de economia, que praticam economia há décadas e décadas e que têm um olhar clínico sobre o que é correto a fazer do ponto de vista econômico e o que não é correto. O correto vai dar certo. O correto vai fazer com que a gente diga, puxa, eu vejo meu pai, como o exemplo que você deu, e eu ganhei muita coisa além do que meu pai me legou. Mas você é filho do milagre. Nós somos se eu não todos tivesse, milagre. se eu não tivesse, e deve ser teu caso também, se eu não fosse o pater, né, famílias, ou seja, o pai que ajuda os filhos estariam numa situação extremamente difícil, extremamente complicada. Baixos salários, que não permitem aqui no Brasil que se tenha uma vida digna. Apenas para fechar, não é só na Espanha, países europeus, a educação é gratuita em todos os níveis, do maternal até a universidade, e a saúde pública também. Aqui nós estamos, a todo momento, preocupados. Agora estou lendo, e você deve ter lido, já vários casos de pessoas, uma com 90 anos, uma senhora com 90 anos, e um senhorzinho de 103 anos, que o plano de saúde falou, não quero mais vocês. E unilateralmente cancelou o plano de saúde. E a senhora, pelo que eu vi, não pagava pouco, não. Pagava quase R$4.000 por mês de plano de saúde. Ou seja, é algo terrível, né? A proteção que a pessoa imagina que vai ter no final da vida, aqui nem pagando, está sendo conseguida. E cair no sistema público de saúde implica em ter mais dificuldades para resolver problemas que poderiam ser resolvidos rapidamente, mas que pela demora, pela falta de recursos, a demora é muito maior. Mas, Simão, a palavra é tua para tuas considerações novamente finais. Foi um privilégio falar com vocês, bater esse papo extremamente agradável com o Manolo, né? E espero mais vezes encontrar com vocês e, de preferência, com uma visão alternativa, mais otimista do que a gente viu aqui. A gente não pode ser poliana, a gente tem que respeitar a realidade e não viver de lendas, mas nós vamos viver nessa realidade brasileira. Tá? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, então. Colega economista, prezado aluno de economia, foi um prazer estar com vocês. E lembro que conversei com o professor doutor Simão Davi Silber, pesquisador da FIP e professor sênior da FEA USP. Um grande abraço e até a nossa próxima live com um outro colega de grande renome nacional e internacional. Abraço para todos. Convido você para nosso almoço palestra no Terraço Itália em 3 de maio de 2024, sexta-feira, das 12 horas às 14 horas. Tema: Desafios da Economia Brasileira com o ministro economista Mailson da Nóbrega, conselheiro da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.